O enérgico apóstolo Paulo faz o seu discurso. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando juntos o livro de Atos dos Apóstolos e estamos prosseguindo nessa jornada do livro que nos foi legado por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Se você é novo aqui no canal, deixa eu lhe explicar o que nós fazemos aqui. Estudamos a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, procurando entender o contexto histórico, o contexto geográfico, a política da época, como funcionava a religião, aspectos culturais, enfim, tudo que a gente tem de recursos à mão para tentar extrair do texto conteúdo para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Então, esse livro, Atos dos Apóstolos, como eu falei, escrito por Lucas, escrito em grego, chamado grego koiné, o grego popular, que, como eu sempre costumo dizer, na pena de Lucas, vira um grego assim, clássico, inclusive, às vezes com termos que só Lucas usa na Bíblia, trazendo termos médicos, termos náuticos, termos bem específicos que fazem do Evangelho de Lucas e do livro de Atos um conjunto literário que é considerado uma das grandes obras da língua grega. Vamos então prosseguir nosso estudo. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 23. Vimos anteriormente que Paulo, em Jerusalém, ele foi confundido, acreditaram que ele tinha feito uma profanação ao templo e então tentaram assassiná-lo. O comandante das tropas romanas retirou Paulo da multidão e, quando estava para torturar Paulo para descobrir a razão do tumulto, Paulo revelou que era cidadão romano. E aí o comandante descobriu que estava prestes a cometer um crime contra o imperador. E aí Paulo então foi, vamos dizer assim, abrigado na fortaleza, já que os judeus queriam matá-lo, e vimos no finalzinho do capítulo 22 que o Sinédrio, que é o conselho de líderes lá do povo de Israel, foi convocado pelo comandante romano para expor o seu caso contra Paulo, e é nesse ponto que começamos o capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: só isso aqui já está nos mostrando que é uma situação bastante peculiar. Normalmente, os acusadores falavam primeiro, mas aqui o comandante romano, por algum motivo, deixou que Paulo falasse primeiro. Aparentemente, já começa a transparecer aqui que há um grande complô em andamento e o comandante parece não estar com muita simpatia pelo grupo dos acusadores. E Paulo fala o seguinte: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Paulo aqui está falando que, estão acusando ele de ter profanado o templo, estão acusando ele de ensinar contra a religião de Israel e até mesmo contra o povo de Israel. E ele começa fazendo uma introdução, chamando aquelas pessoas ali de irmãos. Considero-os, sim, irmãos, eles são todos do mesmo povo. E ele fala: olha, até aqui eu tenho feito tudo de boa consciência. Nesse momento, o sumo sacerdote Ananias deu ordens a quem estava perto de Paulo para que batessem na boca de Paulo. Esse Ananias, ele foi assassinado menos de 10 anos após esses eventos aqui. Esses eventos estão ali aproximadamente pelo ano 58 depois de Cristo. E esse Ananias, ele era um homem que conseguiu angariar o ódio do povo. Era um sumo sacerdote corrupto. E nesse momento aqui, ele demonstra o seu caráter ao ordenar que batessem em Paulo. E veja, eles estavam numa sessão diante da autoridade romana. O sumo sacerdote ali era convidado para aquela sessão e ordena que batam na pessoa que está discursando. Não é ninguém condenado, não é nenhum criminoso. E Paulo tem uma reação bastante explosiva. Ele vira e disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Essa expressão parede branqueada é bem cultural dos judeus, nós precisamos entender. O branqueado, ou caiado, em que se aplicou o cal, era a ideia de uma parede mal feita, ou uma parede com imperfeições, que aí se pintava de branco para tentar encobrir isso. É a mesma figura que se usa para sepulcros caiados,
eram sepulcros pintados de branco para parecer algo bonito, mas na verdade lá dentro abriga um cadáver, né? Restos mortais. Então aqui é parede branqueada, né? Deus te ferirá. Paulo, talvez até sem querer, foi profético aqui, né? Porque esse Ananias não durou muito. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Ali eles estavam não no local convencional de reuniões do Sinédrio, mas estavam ali na fortaleza antonina, uma fortaleza romana. E Paulo ele sabe que é um dos membros do Sinédrio, e ele clama pela lei. Olha, você veio me julgar perante a lei, porque a acusação era de que Paulo estava contra a lei de Moisés, a lei religiosa. E ele falou, e contra a lei você manda me ferir? Porque a lei não permitia isso, não permitia que batessem no acusado, não permitia tortura, não permitia violência. E aí os que estavam perto de Paulo, que foram os que bateram nele, né, disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? O sumo sacerdote de Deus ousou insultar o próprio Deus, insultando sua lei. Mas aí errado é Paulo que se opõe. Você já viu isso acontecer? Não é raro. Pessoas acusam de estar errado aquele que aponta o erro, que é vítima do erro, e não o que comete o erro. Então eles foram lá, bateram no Paulo e falaram, você está insultando o sumo sacerdote. E aí Paulo tem uma atitude bastante interessante. Ele fala assim, irmãos, novamente, atitude respeitosa, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Provavelmente Paulo não sabia, porque como eles não estavam no Sinédrio, aquele homem não estava ocupando a posição do sumo sacerdote. Estavam ali nos locais que os romanos deram para eles, né? E Paulo não conhecia esse sumo sacerdote, já que ele ficou anos e anos fora de Jerusalém. Provavelmente a última vez que Paulo esteve lá, Anás era o sumo sacerdote, e agora era Ananias. E Paulo completa, porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo, ou conforme a tradução, uma tradução mais clássica, talvez diga, não fale mal de um príncipe do seu povo. E Paulo aqui agiu corretamente, ele falou, olha, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Mesmo o sumo sacerdote estando errado, Paulo demonstra um elevado grau de respeito, porque o sacerdócio, ele é uma instituição de Deus. A pessoa que estava ocupando o cargo era indigna do cargo, mas Paulo, ele expressa, né, uma reverência ao cargo, à dignidade da posição. E aí ele fala o seguinte, ele sabendo que alguns ali eram saduceus e outros fariseus, bradou o seguinte, aqui no canal já deixei para você um vídeo sobre saduceus, fariseus, herodianos e outros tipos. Mas um breve resumo, os saduceus, essa palavra saduceu, né, ela vem aí de um termo hebraico, tzadokeu, e vem de tzadok, que seria o nosso Zadok, o sumo sacerdote lá da época ali do reinado, né? A gente tem aquele reinado de Salomão, Davi, Salomão e por aí segue, você vai encontrar Zadok lá. Esse pessoal, eles se diziam, então, os partidários de Zadok, e eles tinham um erro muito grave em relação às escrituras. Eles desprezavam tudo que não fosse os 5 livros de Moisés, né, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Desprezavam tudo. E ainda pior, esses 5 livros eles não sabiam interpretar, porque eles diziam, baseados nesses 5 livros, que não existe vida após a morte, a eternidade, né? Que não existem anjos, que não, enfim, não tem ressurreição. E os fariseus? Os fariseus eram um grupo que remontava lá à época do sumo sacerdote Esdras, época de Esdras e Neemias, que ajudaram Israel a se manter no bom caminho. Claro que houveram fariseus que desandaram feio na época de Jesus. Mas assim, é mais ou menos como hoje você olhar para os cristãos e ver que tem cristãos que desandaram feio. Nem por isso você vai dizer que o cristianismo está errado. Mesma coisa o movimento dos fariseus. Assim, houveram fariseus péssimos. E muitos cristãos hoje que não leem a Bíblia, ou pelo menos não leem com atenção, confundem e acham que o termo fariseu é até um termo pejorativo. E não é. Então, houveram sim fariseus que desandaram feio, mas houveram fariseus que foram excelentes no caminho da defesa da fé e que ajudaram o pessoal a se manter, né? E aí Paulo era fariseu. Ele continuou sendo fariseu, tanto que aqui ele se identifica como tal.
ele bradou no Sinédrio. O Sinédrio era aquela reunião das autoridades. Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. A expressão filho de fariseu tem sido discutida aqui, se ele se refere literalmente ao seu pai, ou se ele quer dizer que ele é filho no sentido de discípulo de um fariseu. Provavelmente ele está falando do pai dele mesmo, porque todo fariseu era discípulo de um fariseu. Então provavelmente o pai de Paulo também era membro do partido dos fariseus. Para seu conhecimento, os fariseus, eles deram origem ao que hoje nós temos, que é o rabinato, os rabinos. E os saduceus desapareceram da face da terra. Não tem mais saduceu. Os sacerdotes, os Kohen, eles hoje, em sua grande maioria, seguem o judaísmo rabínico. E ele fala assim, ó, estou sendo julgado, veja que ele estava ali no Sinédrio, tinha saduceus e fariseus. E ele fala, eu sou fariseu, filho de fariseu, e eu estou sendo julgado aqui por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. O que era verdade. Era verdade, porque todo o preconceito que se tinha contra Paulo e aquelas falsas acusações, na verdade, vinham do fato de Paulo ser um homem que servia a Cristo. E servindo a Cristo, ele tinha a crença correta na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, o que aconteceu? Surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E aquela assembleia ali ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, não há anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então Paulo falou uma verdade, e com essa verdade, ele fez o grupo se dividir. E eles ficaram na maior guerra entre eles. E houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, quer dizer, acabou até a civilidade. Eles estavam sentados, eles já se levantaram para discutir. É mais ou menos o que acontece sempre, né? Quando os argumentos acabam, o tom de voz sobe. Você vê normalmente pessoas gritando, normalmente quando já acabou a argumentação, né? E aí eles disseram, não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Aí gera uma provocação aos saduceus. Né? Não tem nada de errado, quem sabe se foi um espírito ou um anjo que falou com ele? E só que essa discussão ficou tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles, que virasse ali um linchamento naquela situação, né? Uns puxando para um lado, outros puxando para o outro. Então ele ordenou que as tropas descessem e retirassem Paulo à força do meio deles, levando ele para fortaleza. E aí no dia seguinte, o que aconteceu? O Senhor, o próprio Senhor, apareceu do lado do Paulo e falou com ele, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Talvez quem tem uma leitura um pouco apressada ache que Paulo fracassou no seu testemunho em Jerusalém, já que ele mal chegou lá. Vamos recapitular um pouquinho? Ele chegou em Jerusalém, aí ele foi lá ver Tiago, né? Tiago, o irmão de Jesus, já que o outro Tiago, o apóstolo, já tinha sido assassinado. E aí Tiago falou, olha, estão dizendo aí umas coisas que não são verdadeiras, né? Que você prega contra a lei, contra o nosso povo, contra o templo. Então vai lá, né? Participa do rito no templo. Ele foi lá, participou. E aí confundiram lá que ele tinha profanado o templo, que ele tinha colocado lá um não-judeu no local santo. Aí deu aquele alvoroço, pegaram o Paulo, prenderam o Paulo. E aí talvez você lê assim, então não deu, né? Paulo não chegou a pregar, Paulo não chegou a fazer um grande trabalho. Mas não é essa a opinião do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus fala assim, assim como você testemunhou em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Paulo deu o seu testemunho, sim. As ações dele, as falas dele, foram o testemunho que o Senhor esperava. E aí o Senhor usa essa ocasião para levar Paulo para Roma, e aqui eu já vou lhe adiantar alguns conteúdos, tá? Muita gente que trabalhava na Casa Imperial, inclusive soldados da Guarda Pretoriana, se tornaram cristãos por causa da presença de Paulo em Roma. Olha que interessante. Com isso, nós encerramos por aqui, damos aquela pausa para voltar no próximo vídeo. Lhe convido a orar a respeito, ler a sua Bíblia, meditar e colocar isso em prática para o seu dia a dia. E volte na próxima para a gente continuar o nosso estudo. Até lá!